Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Catedral FM 106.7. Mais um domingo abençoado do programa Viver Bem. Com o programa Viver Bem, gente, aquele que é o programa que nos leva a refletir sobre o valor da nossa vida, a gratidão que precisamos ter todos os dias para podermos viver bem a vida que a gente tem. E é uma alegria imensa estarmos aqui juntos de vocês hoje, né? E como vocês pediram, novamente eu estou com o Dr. Luiz Paulo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, equipe da Rádio Catedral. Boa tarde, ouvintes. Prazer estar aqui com vocês novamente. E qual é o tema de hoje, Luiz? Olha, hoje nós vamos falar sobre fobia social. Que é um tema extremamente interessante. É verdade. Você é de que paróquia? Qual é o seu CRP? Vamos... Meu CRP é 05-13573 e eu frequento e participo da paróquia de Santo Antônio, na Pavuna. É na Pavuna. E o seu consultório, Luiz? Estou atendendo atualmente no Valqueire e na Tijuca. Sim. Em breve no Largo do Machado, se Deus quiser. O Luiz é um profissional assim maravilhoso, uma pessoa humana também, que nós temos há alguns anos a alegria de compor algumas equipes, né, Luiz? Assim, uma delas é aqui do programa Viver Bem e a outra é o grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese. Eu acompanho também o trabalho do Luiz como palestrante, já assisti algumas palestras maravilhosas, né? Mas hoje fomos convidados a falar sobre fobia social, Luiz. Você pode fazer um contexto? Olha, a fobia social está muito ligada ao conceito de ansiedade social. E tem sido um dos distúrbios que mais cresceram nos últimos tempos, e mais ainda agora nesse período de pandemia, né, de isolamento social, desse momento de extrema tensão que estamos vivendo aí já há um ano e 3 meses, mais ou menos. E percebemos que houve não só um crescimento, mas a fobia ela acaba alcançando uma parcela da população e com isso trazendo uma série de distúrbios, uma série de problemas nos relacionamentos sociais principalmente. Se a gente fosse fazer uma comparação, alguns estudos mostraram que entre jovens, adolescentes, pré-adolescentes, existe uma faixa de 7 a 8% de indivíduos sofrendo de ansiedade. Se formos comparar com jovens, já na faixa dos seus 20 e poucos anos, essa taxa, esse percentual, sobe para mais de 20%. Então a gente começa a perceber que quanto mais as pessoas vão tendo contato com essas realidades, esses sintomas aparecem com muito mais frequência. E aí liga um sinalzinho de alerta de que a gente está precisando cuidar disso com um pouco mais de atenção. De atenção, né? Então, quando você fala da ansiedade, né, é comum que as pessoas confundam a ansiedade com a fobia social, porque a ansiedade é normal que o ser humano, todos nós temos. Perfeito, perfeito. A gente inclusive faz uma certa confusão e não sabe definir muito bem onde é que está a timidez, onde está a ansiedade, onde está a fobia social. Então, se a gente pudesse fazer uma comparação bem simples, eu diria que a timidez ela é uma dificuldade de lidar com algumas situações pontuais, que nos apresentam como um pouco ameaçadoras, mas não a ponto de impedir que a gente faça as coisas. Sim. No momento em que isso começa a tomar um corpo maior, um vulto maior e se tornar mais frequente na nossa vida, a gente começa a caminhar para esse cenário da fobia social. Que essa sim, essa nos trava, essa nos impede de levar a cabo determinadas ações e começa a prejudicar os nossos relacionamentos. Principalmente o relacionamento afetivo,
o relacionamento emocional, as nossas atividades profissionais. E é por isso que a gente precisa ter esse olhar atento para quando uma pessoa começa a manifestar esse tipo de comportamento. Tem uma pergunta aqui, aliás, estão chegando algumas, viu, Luiz? Que bom, né? Então você, querido ouvinte, pode participar aqui com a gente pelo nosso WhatsApp 3231-3560 ou também pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Não esqueçam que temos o nosso Instagram, PGM Viver Bem. Então nos sigam lá, que nós contamos com a sua participação por esses canais. Luiz, tem uma pergunta muito interessante. Como se sente uma pessoa que tem afobia social? A gente precisa estar muito atento para esses sinais, Sônia, porque são pessoas que vão precisar muito da nossa ajuda e da nossa orientação, principalmente nós, profissionais da área de saúde mental. Sim. Essas pessoas, elas começam a entrar no processo de isolamento, de depressão. A gente já falou muito rapidamente no domingo passado sobre o burnout. Sim. É uma das formas de se manifestar a fobia social. As pessoas começam a ter um grau de irritabilidade maior, dificuldades maiores de interação com seus pares, seja no trabalho, seja dentro da família, tendem ao isolamento mesmo, porque cada situação onde essas pessoas se encontram, ela se apresenta como muito ameaçadora. E aí, por um processo de defesa, de autoproteção, essas pessoas começam a se isolar, começam a se interiorizar mais, e com isso entram no processo de sofrimento, e que causa também sofrimento aos demais que estão ao seu redor. Sim, interessante isso que você coloca, né? Até para que possamos estar atentos também. Agora, tem uma outra pergunta de um ouvinte que se identificou. É a Jane, lá de Padre Miguel. Ela faz a seguinte pergunta, Luiz. Quando precisamos falar em público e vemos as pessoas nos olhando, não há quem não sinta uma descarga de adrenalina. Isso é fobia social, Luiz? Doutor Luiz Paulo, essa Eu diria pergunta. que isso, de um certo ponto de vista, é extremamente saudável, sabe? Porque aquilo que a gente chama de friozinho na barriga, isso é saudável. Isso é um sinal de que, olha, você tem que estar aqui ligado inteiro e concentrado no que você vai fazer. O que acontece quando isso se torna imperativo e começa a tomar conta daquilo que estamos nos propondo a fazer? Quando você está num processo de ansiedade muito alto, que leva à fobia social, no momento que você vai falar em público, você trava. E começam a aparecer alguns sinais externos, sinais corpóreos, né? Tremor, sudorese, palpitações, taquicardia. E aí a pessoa realmente ela trava, ela não consegue dar conta daquela situação. Uma situação de timidez, ela é natural. Eu tenho dificuldade de falar em público, então eu vou exercitar isso um pouquinho mais, né? Eu vou, aos poucos, eu vou fazendo com que isso possa fazer parte da minha vida, até que isso se torne uma ação natural. Na questão da fobia social, não, eu não consigo realmente. E além de eu não conseguir, eu passo a evitar qualquer situação que remeta à possibilidade remota de eu estar ali naquele lugar fazendo aquilo que eu gostaria de fazer. E quando isso começa a acontecer, Sônia, a pessoa vai tendo limitações. Se vai ser chamada, por exemplo, para apresentar um trabalho na faculdade, está entre seus pares, está entre seus conhecidos, sim, ela não consegue. Ela paralisa. Verdade, ela paralisa, ela nem se propõe a fazer. Foge daquilo porque é uma situação ameaçadora, é uma situação que causa sofrimento. Então veja, quando fala do público ali, nós nem estamos falando do virtual, você fala de uma faculdade e às vezes até no online isso pode acontecer também. Perfeito. A pessoa ela se furta, ela
e não apenas por uma personalidade mais introspecta, mas sim que ela pode estar realmente vivenciando esses sintomas da fobia social. E esse talvez seja o grande diferencial, né, entre a timidez e a fobia. Na timidez, você não consegue talvez falar em público, mas você abre a sua telinha do computador e sim, tudo rola, né, tudo flui. Já na fobia, não. Você vai travar e vai travar em toda e qualquer situação. É muito interessante até, porque nos leva a refletir sobre diversos comportamentos, né, que a gente inevitavelmente atravessa a nossa vida, pessoas, sobrinhos, amigos, enfim. A fobia social é uma doença? Sim. Ela tem CID, então. Ela é uma só para doença, deixar bem, ela bem não claro. Só tem o seu CID, como ela também tem a sua descrição no DSM. Sim. Então, nesses dois documentos, a fobia social já está lá descrita, já está lá classificada e com todas as orientações para que a gente possa ter uma atuação profissional para tratar disso, para ajudar essa pessoa a se desvencilhar dessa encruzilhada emocional onde ela se encontra. Gostei disso. E já que falamos de doença, Luiz, como uma doença de ordem mental, psiquiátrica, diagnosticada, muitas das vezes nós psicólogos fazemos o prognóstico, né? Sim. Então, muitas das vezes, quando a pessoa nos chega em nosso consultório, é nossa responsabilidade, quando identificamos esse sintoma, né? O sintoma é deslizante, então ele vai crescendo. Então é nossa responsabilidade fazer o encaminhamento devido para o médico competente que vai trabalhar concomitantemente com a psicoterapia. Pode falar um pouquinho dessa parceria, desse tratamento para a fobia social, Luiz? Sônia, eu tenho um cuidado muito grande com meus pacientes com relação a essa questão da medicação. Sim. Nós temos culturalmente uma resistência muito grande à questão da medicação psiquiátrica. Tudo aquilo que envolva questões mentais, de comportamento, nós temos essa resistência. Você encontra pessoas que o médico diz assim, olha, você precisa tomar uma medicação para hipertensão e vai tomar para a vida toda. Beleza, a pessoa sabe que precisa daquele medicamento para ficar bem, então ela assimila essa orientação até com uma certa naturalidade. Já quando se trata de uma questão de transtorno mental, a nossa cultura faz com que, primeiro, a gente tenha uma resistência a admitir a doença mental. E depois nós temos uma resistência maior ainda em fazer o uso da medicação, que é o que vai nos estabilizar. E essa estabilização que a medicação traz, ela permite a fluidez da psicoterapia, para que o profissional da saúde mental, o psicólogo, possa atuar com muito mais eficácia, com muito mais eficiência. Então essa parceria entre psiquiatra e psicólogo, ela é mais do que necessária, ela é fundamental para que esse processo de cura possa ocorrer. Muito interessante a sua resposta, né? Esse contexto, essa reflexão, Luiz. Mas voltaremos no próximo bloco, porque precisamos ir para um minutinho do intervalo. Gente, o programa está maravilhoso, aguardem aí que é um minutinho apenas e voltaremos já. Boa tarde, queridos ouvintes, novamente aqui no programa Viver Bem, agora no segundo bloco desse programa maravilhoso que hoje trata o tema fobia social. E o doutor Luiz Paulo, que é da paróquia ali de Santo Antônio da Pavuna, ele que está nos dando essa alegria de compartilhar aqui nos estúdios da Rádio Catedral, refletindo sobre esse tema. Muito obrigada, Luiz, porque suas colocações são profundamente maravilhosas e humanas, com esse olhar profissional para a pessoa humana que nos procura com esse sintoma, né? Então, falemos
se você quiser complementar também a sua resposta anterior, mas já tem uma pergunta aqui muito interessante, que acredito possamos ajudar muito dos nossos ouvintes. Quais são as causas desta doença, doutor Luiz? Muito bem. A fobia social, ela tem uma característica, como vários outros distúrbios, de sofrer a influência de várias gêneses, vamos dizer assim, né? A gente tem o aspecto genético, a gente tem o aspecto comportamental, social e psicológico. A gente chama isso de mecanismo multifuncional. Algumas pessoas têm uma predisposição genética para a fobia social, como para outras manifestações. E também existe aquela predisposição congênita. A pessoa já nasce com uma certa introspecção, com um certo comportamento mais introvertido, e isso não quer dizer que isso necessariamente vai levar a um quadro de fobia social, mas pode ser um elemento propiciador. E tem também alguns fatores sociais, né? Muitas vezes você está imerso num ambiente onde a interação social é difícil, onde as pessoas, de uma certa forma, tendem ao isolamento, e com isso você gradativamente vai se afastando desse convívio e entendendo que cada situação onde você está envolvido como algo que lhe faz mal, que lhe traz mal-estar, que lhe traz desconforto. E aí, gradativamente, a gente vai evitando aquelas situações que nos fazem sofrimento. E aí você fica a um passo de se tornar uma pessoa com um nível de ansiedade tal que qualquer relacionamento social se torna um transtorno. E, gente, lembrando aqui que o doutor Luiz Paulo mencionou da questão da fobia ser uma doença de ordem psiquiátrica que merece tratamento, né? E muitas das vezes a intervenção, acredito que necessariamente uma intervenção medicamentosa para os casos. Sim, né? Sim, os antidepressivos ajudam muito nesse processo, e aquilo que a gente sempre fala, quanto mais cedo você cuidar disso, quanto melhor você buscar com antecedência o profissional de saúde mental, melhor vai ser o seu prognóstico. Muito interessante. Agora, nos chega aqui uma pergunta de um ouvinte assíduo aqui da Rádio Catedral, que é o Sebastião Nascimento, ali de Botafogo. Esse eu conheço bem. Mas ele pergunta o seguinte, Luiz: algumas crianças têm muita dificuldade de relacionamento com pessoas estranhas. Você chega perto e elas correm e agarram-se na mãe. As fobias sociais começam a instalar-se na infância ou surgem mais na vida adulta? Interessante isso, É interessante, né? essa pergunta, e algumas pesquisas elas fazem esse estudo, né, desse comportamento. A gente chama essa criança de bicho do mato, né? Você jogou perto, ela foge. Existe uma insegurança natural das crianças de lidarem com pessoas estranhas. E no momento em que chega um estranho e essa criança se retrai, pode ser sim um mecanismo de defesa dela por conta de uma situação nova, que ela não está acostumada, e aí os pais têm que estar observando como essa criança vai se comportando ao longo do tempo. Essa criança normalmente, depois ela vai entrar num jardim de infância ou numa creche, onde essa sociabilidade dela vai começar a ser trabalhada. E aí, mais uma vez, a questão da observação para ver como essa criança vai interagindo com seus pares, vai interagindo com os demais adultos, a gente vai poder começar a ter uma ideia de como isso vai caminhar. Mas outras vezes, em outras situações, essa questão da fobia ela pode ser deflagrada mais à frente, pode ser deflagrada na adolescência. Existem alguns gatilhos psicológicos e psíquicos que deflagram esse comportamento em algum momento. Sim, então, assim, é muito difícil a gente dizer, olha, a criança já nasce, já começa a manifestar isso desde pequenininho. Ainda que haja um componente genético, né, Sim. uma hereditariedade que precisamos estar atentos, sim,
mas também precisamos estar atentos, refinar o nosso olhar para o próprio comportamento da criança. A criança ela ainda não tem a maturidade, o discernimento para expressar aquilo que ela sente. Então, claro, se os pais observam uma criança que se recusa a ir à festa, se os pais observam uma criança que ela está sempre afastada dos seus coleguinhas, e nós estamos falando de criança, de uma espontaneidade muito natural, sem preconceito e sem nada, né? Então, se a criança muitas vezes se queixa de dor de barriga, de dor de cabeça, de medo, enfim, aí eu convido aos papais a ficarem atentos, sim, porque diante de todas essas recusas, os pais podem buscar a ajuda de um profissional da área da saúde emocional que fará, especialista em criança, no atendimento infanto-juvenil, que fará o prognóstico, a avaliação adequada, não é isso? É isso mesmo. Esse caminho aí é o melhor caminho para que a gente possa evitar transtornos maiores no futuro. Exato. De você ter adolescentes antissociais, adolescentes com dificuldade de relacionamento, porque eles vão estar em sofrimento. E aí é o nosso papel como pais, como educadores, não só os pais, mas também os educadores, sim, que acompanham essas crianças no seu dia a dia, estarem com esse olhar atento para que possam identificar esses desvios de comportamento, essas dificuldades de relacionamento, e ligar ali o sinalzinho de alerta para buscar uma ajuda profissional o mais precocemente possível. Isso, Luiz. Tem uma outra pergunta, aliás, tem algumas, né? Acho que você vai precisar voltar. Mas essa pergunta também muito interessante, de uma ouvinte que não quis se identificar, e ela pergunta assim: como eu posso saber se tenho fobia social ou se somente sou uma pessoa tímida? Isso é muito importante, porque a gente fica meio encucado, né? A gente fica ouvindo essas questões. É que nem ler bula de remédio, né? A gente lê bula e já acha que aquilo tudo que está ali pode acontecer com a gente. A timidez, ela é também um mecanismo de defesa e um mecanismo saudável, porque existem algumas situações que a gente se sente desconfortável e prefere evitar. Só que a timidez, ela não te paralisa. A timidez, ela normalmente causa aí um certo rubor. Vamos pensar assim, no meu primeiro encontro amoroso, né, eu vou encontrar aquela pessoa na pracinha ali para bater um papo, eu estou inseguro. É normal que isso aconteça e é até saudável que aconteça mesmo. O que acontece com a fobia, e a grande diferença entre a timidez e a fobia, é uma questão de intensidade. Todos esses sintomas que naturalmente ocorrem num cenário de timidez, na fobia eles estão extremamente exagerados. E pior ainda, eles fazem com que a pessoa se paralise e nem mesmo pense na possibilidade de enfrentar aquela situação. Então ela vai arranjar vários mecanismos, ela vai sentir uma série de sintomas, desde náuseas, tonteiras, palpitações, taquicardias, e vai evitar aquela situação porque aquilo lhe causa um mal muito grande e um sofrimento maior ainda. E com isso, a gente começa a perceber pessoas que começam a se isolar socialmente, se prejudicar a nível profissional, pessoas que vão ter dificuldade nas suas interações dentro da família, dentro do seu círculo de amigos. Então essa pessoa, no momento em que ela começa a se frustrar com essas várias tentativas infrutíferas, ela vai tender ao isolamento. E aí, para entrar numa depressão, para chegar até o extremo do burnout, é um passo. Por isso a necessidade da gente estar atento, buscar essa ajuda profissional, buscar esse profissional da saúde mental, para que a gente possa trabalhar isso e ir cuidando, né? Buscando o sentido da vida. Que lindo, Luiz. Infelizmente o programa terminou, só tem 1 minutinho para que possamos fazer a nossa despedida, que possamos também nos alegrar com a palavra que você pode nos deixar. E te agradecer, viu, Luiz? Eu que agradeço a você, Sônia, a equipe da Rádio Catedral, agradeço os ouvintes por essa paciência de estar aqui nos ouvindo e me colocando mais uma vez à disposição para quem quiser
ouvir uma palavra, buscar uma orientação, buscar uma ajuda, eu estou a serviço de todos. E meu contato é o telefone 96801 5830, e gostaria de deixar essa palavra de esperança, que todos nós possamos estar sempre, em todos os momentos, encontrando o sentido da vida. Que linda mensagem, Luiz. Então, quem precisar do atendimento do Dr. Luiz Paulo, é só entrar em contato aqui com a produção do programa, através do e-mail, através do nosso WhatsApp, ou procurá-lo aqui pelo telefone que ele também deixa registrado com a gente. E eu quero deixar também uma gotinha para a reflexão da semana. Eu quero falar da coragem. Que a coragem seja maior do que os nossos medos e que a nossa força seja tão grande quanto a nossa fé. E só assim, gente, viveremos bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.